Uma das coisas que eu aprendi com Deus é o seguinte: o teu milagre depende de duas coisas. Primeiro, depende de você crer a Deus ou crer em Deus. Segundo, você acreditar na pessoa que Deus enviou para ministrar essa unção. O milagre não acontece do nada, acontece primeiro. Você acredita em Deus. Porque a Bíblia diz que importa aqueles que o buscam, creia que Ele existe. Depois diz, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas todo milagre passa através de alguém. Se você não acreditar nessa pessoa, por mais que você sinta a presença gloriosa de Deus, se você não crer, se eu tocar em você, alguma coisa vai acontecer. Por mais que eu ore, por mais que haja poder, não tem nada a ver comigo, tem a ver com você duvidar. Por mais que você se habitue comigo, a gente ri, a gente senta, tenta encarar esse culto diferente, tenta encarar esse momento diferente, tenta beneficiar dessa graça que o Senhor colocou em mim. Uma das coisas que eu tenho certeza é sobre aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Então, para você beneficiar, eu tenho que dar mais ou menos as condições que isso funciona. Deus está aqui nesse lugar, amém? E Ele não está aqui para entreter ou para se acomodar com a tua situação. Está aqui para ministrar algo sobre você. Está aqui para solucionar aquilo que há muito tempo já combateu você. Essa é a vontade de Deus. E claramente que Deus envia sempre os seus filhos, envia sempre os seus servos. E cada um está ungido para uma missão específica. Nunca te esqueça disso. As graças são diferentes. É por saber que Ele deu a alguns, não disse deu a todos, deu a alguns. E cultos como esse são cultos em que a presença do Senhor é intenso. Tu não precisas sentir para saber que está lá, mas está intenso nesse lugar. Depende muito da tua sensibilidade. Aqui não importa quem veio com o quê, se veio com fio, se veio para fazer o quê. Nesse lugar não tem hipótese. Não tem hipótese, não tem como ter. Por favor, dê-me som. Toca, não gosto daquele som gravado. Diminui só um pouco. Não importa porque veio para combater. Tu não tens como combater aquilo que é de Deus. Tu não tens como ter expressão nesse culto. Fica calmo. Estás no lugar certo, amém? Não importa porque demônio vier, fica calmo. Da mesma forma que demônio vem, Deus também vem. Fica calmo. Não se agite. Cada espírito estranho vai partir, como dizem os brasileiros, vai bater em retirada um por um. Há pessoas, enquanto eu estou a falar, os espíritos maus vão começar a deixar ele. Você não vai dar conta. Alguma coisa que te incomodava vai partir. Muitas opressões, muitas doenças são resultado dos espíritos maus. Enquanto estamos a comunicar, a palavra de Deus é espírito e vida. Eu queria hoje falar sobre... Vou falar sobre o mistério da palavra de Deus. O mistério que está por detrás da palavra de Deus. Qual é o mistério? Qual é o segredo da palavra de Deus? Quem pode escrever, faça-o. Se não tens como escrever, não trouxes caderno, escreva no teu telefone. A palavra de Deus você tem que escrever. É importante. Escreva. Um mistério. Qual é o segredo da palavra de Deus? Por que nós temos que ler a palavra? Qual é a habilidade divina da palavra do Senhor? Ou o que é a palavra de Deus? Qual é a definição da palavra de Deus? Porque falamos palavra de Deus, mas o que é a palavra de Deus? Quando nós falamos de mistério, mistério é algo inexplicável, é algo secreto, é algo que não está aberto para todo mundo. É um mistério, é algo que está escondido, que nem todo mundo tem acesso direito, mas é algo que está lá para quê?
você possa beneficiar daquilo. Mas eu quero definir a palavra de Deus. Alguém me ajuda? O que é palavra de Deus? O que você entende por palavra de Deus? Você vê na Bíblia palavras, mas o que é palavra de Deus? Alguém pode me ajudar? Faz favor. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Boa. Mas o que é a palavra de Deus? A revelação de quem é Deus. Aquele lugar está vazio por quê? Está lá fora, então coloca outra pessoa sentada. Ok. Escreva aí. A palavra de Deus é a mensagem que provém. Filha, senta aqui. É a mensagem que provém de Deus, que revela ou comunica a sua obra. É a mensagem que provém de Deus, que revela ou comunica a sua obra, vontade, pensamentos, planos, propósitos, de modo a trazer o homem à maturidade. Vou repetir do princípio. É a mensagem que provém de Deus, que revela ou comunica primeiro a sua obra, a sua vontade, pensamentos, planos, propósitos, de modo a trazer o homem à maturidade e promover uma comunhão eterna com Ele em amor. Promover uma comunhão eterna com Ele em amor. Trazer o homem à maturidade e promover uma comunhão. A palavra de Deus também é a expressão da sua vontade, do seu desejo, do seu pensamento, das suas ideias e opiniões, de modo a facilitar e promover a sua comunhão com o homem. Vou repetir: expressão da sua vontade, do seu desejo, do seu pensamento, das suas ideias e opiniões, de modo a facilitar e promover a sua comunhão com o homem. A palavra de Deus é a manifestação expressa do poder de Deus e da glória e da sua glória sobrenatural. Manifestação expressa da vontade ou do poder de Deus e da sua glória sobrenatural. Então, quando o que é a palavra de Deus? Primeira coisa que tem que ver é a manifestação expressa da vontade de Deus, do desejo de Deus, dos pensamentos de Deus, da expressão do seu querer. É a manifestação do seu poder, da sua glória sobrenatural. Porque às vezes quando você leva a Bíblia, o que é a palavra de Deus? É a Bíblia. Não. A Bíblia contém a palavra de Deus. Conjunto de livros que contém a palavra do Senhor. A palavra de Deus não é a Bíblia. Vou começar em João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo. Então, duas coisas que a palavra traz. Ele diz: as palavras que eu vos digo são, mas ele tem que colocar espíritos. Diz espírito. Não diz são espíritos, não. Diz são espírito e vida. Não diz são espíritos e vidas. Olhando assim, o português está mal escrito, não é? Porque diz são, depois diz espírito, tem que ser espíritos. O Espírito é que vivifica, a carne nada aproveita. Diz: as palavras que saem de mim
comunica duas coisas. A palavra de Deus carrega duas coisas importantes. Primeira coisa, o Espírito. Segunda coisa, a vida. São duas coisas importantíssimas que a palavra carrega. Duas coisas importantíssimas que a palavra carrega. Comunica Espírito para você e comunica vida para você. A palavra Espírito que foi usada ali é a palavra pneuma. Em grego, pneuma, é P-N-E-O-U-M-A. Pneuma, que significa vento, que significa sopro. Quer dizer, sempre que a palavra sai, é o sopro de Deus Altíssimo a se manifestar. Sempre que a palavra é comunicada, é diretamente Deus a soprar sobre você. São duas coisas importantes. Tu tens ter sempre que tu estás a ler a palavra, é o sopro de Deus. Comunica a sua própria vida. Nunca te esqueça, Deus e a sua palavra é a mesma coisa. Ninguém é separado das suas palavras. Tudo que sai de Deus é Deus. Não é uma parte, não, é Deus a se comunicar diretamente. Nunca te esqueça disso. A palavra de Deus e Deus é a mesma coisa. Diz, olha, a palavra que eu vos digo, a palavra que eu vos comunico, diz é Espírito, é vida que está a sair em mim. A palavra de Deus carrega o DNA de Deus. Nunca te esqueça disso. A palavra do Senhor carrega o DNA de Deus. O ser de Deus está por detrás da sua palavra. Esse é o mistério da palavra. Isso não é palavra do cientista, não é palavra do teu pai, é palavra de Deus. Não confunda qualquer palavra. Na Bíblia existem várias palavras, mas nem tudo que está na Bíblia é palavra de Deus, porque Satanás também fala. A única coisa que carrega consigo o Espírito do Senhor diz a palavra de Deus. Diz, a palavra de Deus diz, traz consigo Espírito. E vida. E a palavra vida aí é a palavra Zoe. Zoe é a vida de Deus dentro do homem. Diz, a palavra que eu vos digo, quando sai de mim, não é uma coisa que fica em mim. Quando sai de mim é Deus a sair totalmente. Oh my God. Sim, filho vem, Zinga vem. Você fica aqui. Quer verificar? Mas ainda tu vive nos Estados Unidos. Ele vive em Canadá. Estás a orar, de repente Deus começou a manifestar. Ele também aqui nos Estados Unidos estava a orar por alguém, Deus a manifestar. O que está a manifestar aqui não é uma parte de Deus, é Deus na sua totalidade. É a mesma coisa que está a manifestar aqui. Sempre que Deus comunica uma palavra para você, não é uma parte de Deus que saiu, não é uma parte que ficou, é o próprio Deus a se manifestar. É Deus a manifestar totalmente para você. Aleluia. Diz, a palavra que eu vos digo carrega consigo duas coisas importantes. Noutra forma de dizer isso, cada vez que você expõe a tua vida à palavra, você expõe a tua vida ao Espírito do Senhor e à vida de Deus dentro de você. O que é que vai acontecendo? O que é de Deus começa a impactar a sua vida. O que é de Deus começa a mudar o seu caráter. Nenhuma mudança ocorre sem a exposição das Escrituras. Se você quer mudar, expõe a tua vida à palavra do Senhor. Coloca a tua vida à disposição da palavra. Deixa que a palavra comece a mudar você. Deixa que a palavra comece a guiar você. Expõe a tua vida às Escrituras. Expõe a Ele às Escrituras. Não esconda nada à palavra do Senhor. Expõe a Ele às Escrituras. Meus amados, há um mistério. Muito obrigado, muito obrigado. Há um mistério na palavra do Senhor. Há um mistério, há um mistério. Um dia Jesus estava com alguém chamado Nicodemos, que era sacerdote. Viu Jesus a fazer milagres numa noite. Num dia, a Bíblia diz que a madrugada foi ao encontro do mestre. Disse, mestre,
Rabuni, ninguém pode fazer isso se Deus não estiver com ele. Ninguém pode fazer isso se o Senhor não estiver com ele. É uma coisa que Cristo disse diz, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, my goodness, você aceita Cristo como Senhor pela palavra que você recebe. Essa vida que você chama, eu sou filha de Deus, não venho por outra coisa. Vem através da palavra que você aceitaste. Imagina que antes você roubava, mas por causa da palavra, ninguém te aponta a arma, ninguém te mostra o código civil, mas por causa da palavra, a vontade de roubar começa a desaparecer em ti. O que aconteceu contigo? Expuseste a tua vida à palavra e a palavra começou a trazer vida em ti. Começou a mudar a tua forma de pensar. Você antes tinha 4 namorados ao mesmo tempo, mas hoje você nem consegue fazer isso. Não é um esforço humano, não é uma força de comportamento, mas é a palavra que começou a mudar em você. Começou a transformar a tua forma de pensar. Diz a palavra de Deus é espírito e vida. E disse ao Nicodemo, diz, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Não está falando de dizer quem nasce da palavra de Deus. Então é possível alguém nascer da palavra? Sim. É possível que alguém nasce da palavra de Deus. Numa bela tarde, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor foi à procura de uma menina chamada Maria, desposada apenas com contrato de noivado. Disse, Maria, tu és agraciada entre todas as mulheres, de ti vai nascer alguém. Maria disse, eu não conheço ninguém, nunca tive relação com nenhum homem. Disse, a virtude do Espírito Santo de Deus. Palavras são sementes. Cada palavra que sai da boca de Deus são semente de Deus a se comunicar para você. Tarde ou cedo a Maria concebeu. Qual é o mistério? Que quero deixar isso para depois. João capítulo 1. Põe-me a ACF aqui. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Põe-me só esse mesmo versículo em outra versão que diz no princípio era a palavra. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era no princípio. Ou seja, gênese de todas as coisas que existem no mundo é a palavra. Fundamenta a tua vida totalmente naquilo que é o princípio. Não é naquilo que é o secundário. No princípio, acima de todas as coisas. Quando coloca-se o princípio é fundamento. Era a palavra, e a palavra estava com Deus. E era Deus. Não quero que você confunda. Não disse no princípio era Jesus. Disse no princípio era a palavra. Há uma diferença. Jesus é a palavra feita carne. Não é só palavra. Não é só palavra. Ele só é Jesus porque a palavra tomou carne e habitou no meio de nós. Ele é Jesus. Quem é Jesus? Sabe? Se Jesus é a palavra que se fez carne, pegando a definição da palavra de Deus, então Jesus é quem? Jesus é conjunto dos pensamentos, da vontade, das ideias, mas o que eu falei? Do desejo encapsulado no corpo humano. Todo o pensamento de Deus, todo o desejo de Deus, toda a vontade de Deus encapsulado em corpo humano a andar. Aquilo que era desejo estava assim no ar. Como vê? Diz, olha para Jesus, está aí o desejo de Deus. Aquilo que era vontade, que você não conseguia dizer, olha para Ele. Ele é a expressão da vontade de Deus. Quer ver como é que Deus ama? Veja como é que Ele amava. Quer ver como é que Deus cuida de você? Veja como Ele cuidava.
Quer ver como é que Deus curava? Olha para ele. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Que mistério é esse? No princípio era a palavra, Kevin, não era outra coisa. E Deus está colocando na nossa mente, tudo que você quer mudar, se apega ao princípio. Saiba que Deus encontrou uma situação caótica quando Ele criou e recriou o mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos voltar aqui daqui a pouco. Qual é o princípio que ele está a se referir aqui? No princípio Deus criou o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2 são dois momentos diferentes. No princípio Deus criou o céu e a terra, ponto. Primeira terra. A segunda, a terra era sem forma e vazia. Deus não cria nada sem forma. Logo, mostra, são tempos diferentes. Um princípio que Deus criou, o outro que o diabo destruiu. No princípio Deus criou o céu e a terra. Versículo a seguir. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas. Havia trevas. Havia escuridão sobre as águas profundas. O Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Já falei quem é Jesus, né? Jesus é a expressão da vontade de Deus. Ou seja, é a vontade, desejo, pensamento, ideia, opiniões de Deus encapsulado em pessoa. Agora, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a expressão da voz de Deus. Só que voz sem palavra é inútil. Ou seja, palavra sem o Espírito é inútil, nem Espírito sem palavra tem valor. Então tem que conectar a voz que é o Espírito com palavra. Porque uma voz só sem palavra, para que significa? Se o Espírito Santo é a voz de Deus, mas sem palavra não tem utilidade. Tem que conectar o Espírito de Deus com a palavra, para que o som, o Espírito Santo amplifica a voz do Senhor, amplifica a vontade de Deus. A terra era sem forma e vazia, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas. O Espírito de Deus se movia. O Espírito está sempre à espera da palavra, está sempre a se mover. Enquanto a palavra não foi pronunciada, nada acontece. Eu sei que tu estás cheio do Espírito Santo, mas também estás a sentir aquela dor no pé. Enquanto você não declarar sobre aquele pé, o Espírito não vai fazer nada. Ele está lá mesmo. Pastor, estou a me sentir mal, a minha respiração. Está cheia do Espírito Santo, falas em língua. Então declara a palavra para que o Espírito possa executar. O Espírito Santo é o executor da palavra do Senhor. É isso que a Bíblia diz. O Espírito Santo diz: aquele Espírito quando vier, não falará nada dele. Tudo que ele vai vos comunicar, tirou de mim. Oh my God, tirou de mim. Ele estará para glorificar o nome do Senhor. Essa é a função do Espírito Santo, glorificar o nome de Jesus. É por isso que o Espírito Santo não é um nome. Deus tem nome. Disse: eu sou o que sou. Disse: o Filho tem um nome. Mas qual é o nome do Espírito Santo? Espírito Santo não é um nome, é a descrição do caráter de Deus. Ele é Espírito e é Santo. Não é um nome, não é uma nomenclatura de Deus, é a expressão da sua manifestação. Ele é Espírito. A palavra Espírito porque vento, você não consegue tocar. Por que descreveram a Deus como vento? Porque olharam, ninguém sabe. Na criação você não encontra onde falaram, criaram vento. Você vê, criaram as águas, tudo, mas vento não, os ventos já existiam. Então começaram a descrever Deus. Ele é um vento santo. Nós sentimos ele, mas não conseguimos lhe pegar. Não sabemos se começa do norte ou começa do sul, mas sabemos que Deus existe. Então, para ser mais fácil para nós, então Deus é um vento santo. É a palavra Espírito Santo. Não é descrição do nome de Deus. Porque eu sei que muitas vezes nós pensamos, Espírito Santo não é descrição do nome de Deus. É a descrição da sua natureza, do seu caráter, da sua manifestação.
Põe isso em mente. Mas Ele está lá para amplificar a voz do Senhor, porque o Espírito Santo é a voz de Deus. Mas uma voz sem palavra é uma voz inútil. Não tem significado gritar se não tem palavras que simbolizam. Esse A significa o quê? Se movia sobre a face das águas. Versículo a seguir. Deus disse. Havia um abismo. As coisas não estavam bem. Por mais que está no teu pensamento, eu sou filho de Deus. Não para apenas no pensamento. Declara com a sua boca. Não para, eu sou filho de Deus. Isso é para aqueles que dizem, eu oro no coração. Não existe oração no coração. Eu oro no meu coração. Não existe oração no coração. Ouviste isso aonde? Quem te ensinou isso? Até o próprio discípulo disseram, Jesus nos ensina a orar. Eles lhe ouviram a orar. Você quem? Aprendeste isso aonde? Outra mentira do diabo. Igreja é meu coração. Qual é a igreja que cabe no teu coração? Me fala só a denominação dessa igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Não cabe no teu coração. Ninguém te mente. Igreja é meu coração. Que coração você tem para guardar uma igreja? E todo mundo que diz isso, a Bíblia diz aonde? Acho que é Antoine capítulo 4. Miguelito, versículo 27. Porque há coisas que colocam na Bíblia, nunca existiu na Bíblia. A igreja é meu coração. Está onde? Me fala só. Qual é a igreja? Se você não falar essa igreja, também vou começar a cultuar nessa igreja. Não existe igreja meu coração. Igreja é a Assembleia dos Santos. A palavra igreja é aqueles que saíram dentro de. Como é que... Às vezes você fala à toa, peço desculpa. É que nem o significado da palavra igreja você sabe. Mas você fala que igreja é meu coração. Só mesmo já a definição da palavra igreja, eclésia, já tira logo do teu coração. Só mesmo a definição, já logo esquece o teu coração ali. Porque nem entra a palavra coração aí. Alguém está aqui? Disse Deus, haja luz. Disse. Toda habilidade criativa está na palavra do Senhor. Toda habilidade criativa de Deus não está no outro, está na palavra de Deus. O que Davi disse? Oh my God. Guardei a tua palavra, disse, escondi no meu coração para que eu não peque contra ti. Ou seja, a força dele vencer o pecado estava na palavra que estava dentro dele. Oh my God. Quer dizer, se eu quero começar a vencer o pecado, é pegar a sua palavra, colocar dentro de mim, o pecado torna-se ineficaz perante a mim. Diz, a tua palavra escondi, diz, escondeu no meu coração. Diz, por que eu escondi? Para que não peque. Basta ter a palavra, o pecado torna-se ineficaz. Dizia um homem de Deus e disse muito bem: se você quer mudar alguém, não muda o seu comportamento, muda aquilo que ele crê. Ele se comporta assim porque ele acredita nisso. Quando ele mudar a sua forma de acreditar, logo ele muda o seu comportamento. Irmão muda. Tenta saber o que ele acredita. Fumar lhamba não é pecado. Basta ele começar a acreditar que fumar lhamba não é pecado. Andar com 3 meninas não é pecado. Você não vai lhe mudar e falando, deixa disso, isso faz mal. Basta você mudar aquilo que ela acredita nas Escrituras. Logo você mudaste essa pessoa. Alguém está aqui comigo? Disse Deus, haja luz. Disse, houve luz. Versículo seguinte. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Versículo seguinte de novo. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. E manhã. Esse foi o primeiro dia. Versículo seguinte. Então Deus disse. Então o que? Deus disse. Nunca se esqueça que eu disse no princípio. A palavra do Senhor carrega consigo o DNA de Deus.
Talvez essa Bíblia que você vê, tipo, não, estou a ler. Não, não, não. A Bíblia é a expressão da vontade do Senhor. É a expressão do desejo de Deus. A cada vez que eu vou colocar a palavra no meu coração, estou a colocar Deus no meu coração. A expressão, ou seja, a dimensão da unção de Deus na tua vida depende da dimensão da compreensão das Escrituras que você tem. Qual é a luz das Escrituras que você tem? Se você acredita que a doença faz parte de você, porque os médicos disseram, você vai morrer doente e vai no céu. A questão é, o que é que você acredita? Deixa-me voltar no João capítulo 1. Põe-me NVI. Estou aí já no fim. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra era Deus. O pensamento é de Deus. A vontade é de Deus. O desejo é de Deus. A opinião é de Deus. E se a palavra era Deus? Quando tu lês, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus está a falar, eu sou o pastor, nada vai te faltar. É o pensamento dele que está a comunicar para você, nada vai te faltar. É o desejo de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É a vontade de Deus expressa em palavra. Meus amados, nós temos grande como é que eu posso colocar isso? Grande privilégio. Os discípulos não tinham Bíblia. Tudo que nós estamos a ler hoje, eles não tinham isso. Ficaram com um homem 3 anos e meio, só lhe ouviam. Mas quando saíram para pregar, aquilo que eles ouviram se transformou. Aquilo que o Paulo diz, são as epístolas escritas. Se Jesus é a palavra feita carne, você é a palavra em carne. Um se fez, não havia se fez. Você já existia, apenas a palavra manifestou em ti. Um não existia, a partir da palavra começou a existir. Nós já existíamos, aceitamos Cristo, diz, a palavra começou a se manifestar em nós. Versículo assim. Estou a acabar. Aquele que a palavra estava com Deus no princípio. Versículo assim. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quê? Dele. Dele que? Palavra. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Meus amados, eu já conheço o segredo. Tumor no nome de Jesus Cristo. O princípio reina em mim. Estou a dar comando para você. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. No nome de Jesus. Tu não vai permanecer nesse corpo. Porque a palavra me diz que a saúde divina habita em mim. Maior é aquele que habita em mim do que aquele que habita no mundo. Coloca a palavra como autoridade final na sua vida. Autoridade final na tua vida. Não a decisão dos médicos. Os médicos reuniram. Disseram que só tenho 15 dias. Também chegas em casa, começa a arrumar tuas coisas. Mana, vem para buscar aquele carro. Vem buscar aquela roupa. Senta, diga não. Quem vai usar isso? No nome de Jesus. Não vou morrer agora. Ainda não chegou o meu tempo. Meus amados, a vida e a morte estão no poder da tua língua. Por que se deixar? Vai ficar mesmo assim. Não faz mal. Eles queriam isso. Não queriam me acabar. Agora me acabaram. Cristão do século 21. Cristão de bolacha, água e sal. Vão me acabar. Queriam isso. Estragaram a minha vida. Já estragaram o meu casamento. Estragaram meus filhos. Agora me levam então. Para com isso. Me levam aonde? Não vou morrer agora. O que é isso? Que brincadeira é essa? Senta também na tua casa, começa a lamentar. Não, 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 não. Muda de posição. Não nasci para fracassar. Nasci para dar certo. Eu vou vencer isso no nome de Jesus. Ei, não resume a tua vida naquilo que o médico disse. Não resume a tua vida o teu diretor disse, vamos ver se você está trabalhando. Disse,
Elevação não vem do norte nem do sul. Quando uma porta se fechar à esquerda, uma nova porta se abrir para você. Lhes deixa, dá a pensar que estás no fim. Deus está a lhes confundir apenas. Há momentos que o inimigo pensa que você já estás no fim, acabou, agora vamos ver se vai sair dali. Deus que me chamou não vai me deixar. Eu não vou morrer com essa doença. Ei. Uma coisa eu aprendi, Deus um dia me disse. Está passando uma situação, disse: Júlio, não se deixa morrer. Júlio, não se deixa morrer. Olhei e disse: Deus tem razão. Não se permita a morte. Não se permita que as pessoas comecem a te sentir pena. Diga ao seu irmão: não vou morrer agora. Eu nasci para dar certo. E eu vou dar certo. Acorda de amanhã, olha no teu pé. Pé no nome de Jesus. Essa dor some. Mesmo que está a doer, não confessa a dor, confessa aquilo que você quer ver. Não começa a confessar: falei, mas não deu. Vou continuar. Resista ao diabo, ele fugirá de você. Resistir é uma luta. Quem é mais forte? Você: não falei, mas pastor, mas já orei, não está dando. Está a doer, puxa o pé no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu nasci para dar certo. O meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. A doença não tem poder sobre mim. No nome poderoso de Jesus. Todo joelho se dobra, toda língua confessa: apenas Jesus é o Senhor. Que todo mundo seja mentiroso, apenas Deus o verdadeiro. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quando usamos a palavra intermédio, significa o quê? Me ajudam só. Disse: todas as coisas foram feitas por intermédio. Quer dizer que nada acontece se não passar por ele. Se Deus quer Deus, para fazer tudo tem que passar por ele. E você quer fazer tudo sem passar por ele. Vamos ainda pensar: se Deus, Nzambe, acho que ninguém vai ficar bem. Nzambe, que é Nzambe mesmo, para fazer as coisas tem que passar pela palavra. E você quer fazer as coisas sem passar pela palavra. Vou colocar isso assim. Talvez quando tu aceitas Cristo como Senhor e Salvador, a vida que habita em ti é vida de Deus. E só funciona da forma de Deus. Então, como a forma de Deus é a palavra, coloca a palavra também na tua boca. A forma de Deus é a palavra. Como a vida que tem em ti é de Deus, e Deus, para fazer as coisas, usa a palavra, não usa outra coisa, também usa a palavra. Aprenda a usar a palavra de Deus. Não vou morrer agora, no nome de Jesus. Uma boca fechada é um destino fechado. Aquilo que você quer viver, começa a proclamar. Aquilo que você quer ver, proclama todos os dias. Todos os dias. Diz: a fé vem pelo ouvir, my God. Até a fé diz: vem pelo ouvir, não vem pelo orar. Não confunda a oração e fé. Diz: queres ter fé? Expõe o teu ouvido nas escrituras. Ouve só. Há um testemunho de uma irmã americana. Nasceu com um pé curto. Orava bastante. Nada. Ela diz que colocou os áudios, naquela altura não havia vídeo, os áudios do Kenneth Hagin, que falando sobre a fé, disse: ouviu aquilo durante 6 meses, não deu conta, o pé dela cresceu. Ela nem deu conta que o pé já cresceu. Porque quando ela se expunha ao ouvido a ouvir, a fé vinha. Como Deus responde à fé, entenda, quando há fé, até os teus pensamentos, Deus responde. A Bíblia diz: Jesus estava a pregar, olhou, Paulo estava a pregar, disse: já vi fé, já tens fé para ser curado. A pessoa não estava a orar, Paulo estava a pregar. Ele olhou e disse: já vi fé, já vi fé, agora é a tua vez. A exposição das escrituras traz luz.
feita por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe, nada do que, sem a palavra, não retira a palavra da tua vida. Adalberto, vamos pensar junto. Se eu disser o seguinte: não tire o carro neste quintal, antes guarda-o. O que eu estou a dizer? Não tirem o carro do quintal, antes guarda-o. É a mesma coisa que está escrito em Josué capítulo 1, versículo 8. Não te aparta da tua boca. Não disse fala, disse não saia da boca. Disse não te aparta da tua boca. Se você no aeroporto diz hoje o avião não vai partir, quer dizer que não vai sair. Como é que nós lemos Josué 1, versículo 8 diferente? Diz, não te aparta da tua boca, que não saia. Mas diz, antes medita. Vamos pensar. Não deixa de mencionar. Não. Põe boa versão, ACF. A versão grega boa. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes medita. O que ele está falando? Ele diz, não te aparta. Ele não disse fala, disse que não sai da boca. Mas antes que? É que nós não meditamos. Falamos rápido. Diz, antes de sair, primeiro, a palavra meditar é a palavra agar. Estás a sussurrar, estás a rugir, está a ver com o leão? Há momentos que é uma situação, você começa a olhar. Estava dentro de ti, algo está a sair. 1000 cairão à esquerda, 10.000. É que a palavra não sai. Meus amados, quando todos. Como é que eu posso colocar isso? Vamos contar um testemunho meu. 2009, acredito. Estava a dormir, de repente, havia muito calor. Eu disse, a luz, não havia luz. Houve uma situação. Descendo na nossa cabine onde eu vivia. Então eu decidi dormir no carro. Liguei o ar-condicionado e dormi no carro. De repente um espírito mau veio para me apertar. Senti-me que a pessoa veio para me apertar. E uma das coisas que aquele espírito fez, bloqueou-me em que eu não conseguia nem falar, nem se mover. Deus me ensinou algo que nunca vou esquecer. Ele me disse, pensa no nome. Quando a tua habilidade está a te apertar, não luta, não. Apenas começa a pensar, a rugir a palavra dentro de você. A palavra não tem só poder quando sai, quando está na tua mente, quando está dentro de você. Comecei apenas a pensar no poder do nome de Jesus. Só senti algo, pá, cortou. Escrevi logo, aprendi. Não luta, tá mandando. Eu estava a te tocar. Não toca ninguém. Apenas pensa no poder que há no nome de Jesus. Todo joelho se dobra, toda língua confessa. Somente Jesus é o Senhor. Só no teu pensamento. Não saiu da tua boca, só no teu. Diz, não te aparta da tua boca o livro desta lei. Diz, começa a meditar nele. Começa a aprender a meditar nas escrituras. Aquele que se ajunta com uma meretriz torna-se o mesmo corpo com ele. Aquele que se ajunta ao Senhor torna-se o mesmo espírito. Só a meditar nisso aqui. Pastor René, toda palavra que vem no teu espírito e você acredita naquilo, aquilo faz parte do teu DNA. A palavra, quando você começa a acreditar, começa a linkar com o teu DNA. Começa a linkar com tudo que é você. Se linka com a palavra, diz, torna-se o mesmo. A minha pergunta, qual é a parte em que o Espírito habita no teu corpo? Me mostra. Diz, no pé. Qual é a parte? Diz que torna-se o mesmo Espírito. Qual é a parte? Não é no coração. Tira então o teu coração. Veja onde é que o Espírito está. Toda parte do teu ser está conectada ao Espírito do Senhor. Volta onde eu estava. Um dia vou explicar bem Josué capítulo 1, versículo 1. Só esse pouco que eu te dei já te levou a pensar bem. Não te aparta da tua boca.
o livro desta depois, antes medita nele dia e noite. Pode para que você faça. Vai. Ok, versículo a seguir, 4. Nele estava a vida, que na palavra. E a vida era a luz dos homens. Nele, na palavra de Deus, há vida. E não só vida, mas essa vida manifesta com luz. Eu gosto do versículo a seguir. Ai. Versículo a seguir. Põe uma versão boa. A luz brilha nas trevas. Esse versículo me faz vencer o diabo todos os dias. Está vendo quando estás a orar para quê? Não vou sair. Vou vos falar um segredo. Sempre que tu estás num lugar em oração, estás a orar para alguém, a pessoa manifesta, significa a tua unção é maior do que dele. Como ele se manifestou, não se preocupa. Mesmo que ele fala, não vou sair, começar a rir. Já perdeu. A questão é ele está brincando com a tua mente para te convencer que você não tem poder. Um espírito superior não se manifesta. Quando ele se manifesta, logo se submeteu ao teu poder. Porque diabo, a primeira força do diabo é não apresentar-se. A força do diabo está baseada no seu esconderijo. Quando ele se apresenta, logo perdeu. Oh yes. Não vou sair. Já saíste. Porque já se apresentaste. Quem se apresenta, logo perdeu a batalha. Alguém aprendeu isso? Não importa se ele está a partir as cadeiras. Colandaete, bagrimas. Não é nada, é mesmo só. Ele dá só um tempinho. E põe atenção. My God, obrigado. Põe atenção numa coisa. Quando tu estás a fazer um serviço, põe atenção e peso nas tuas palavras. O que tu declara. Põe atenção naquilo que tu declara. Diz, a minha palavra não voltará para mim. Se coloca na palavra de Deus. Se firma na palavra de Deus. E ponha sempre em mente, essa palavra não voltará para mim vazia. Você vai ver, está a me tirar, vais ver à noite. Que noite? Depois da que noite vou ver? O diabo, uma das coisas que eu aprendi com Deus, está vendo quando você como é que eu posso colocar? Lhes põe. O diabo é alguém que sabe respeitar a autoridade. Nunca põe a sua autoridade em jogo. Não pensa quando vou voltar. Vai voltar onde? Se você lhe expulsar, não põe. Sabe quando Cristo lhe expulsou? Disse, nos manda pelo menos nos porcos. Não vamos, porque a nossa missão não acaba. Pelo menos só nos porcos. Nos manda lá. Você ouvir ela falar, depois vamos voltar. Sabe qual é a nossa questão? É que nós nos colocamos sempre, nós temos um poder menor. Diabo não é inimigo de Deus. Tipo, Deus está aqui, diabo está aqui. Nunca faças isso. Diabo não é inimigo de Deus. Nem tem requisito para ser inimigo de Deus. Diabo é criatura que Deus fez. Corrompeu apenas a unção. Não toda a unção. Não coloca Deus, diabo está aqui, Deus está aqui, estão a lutar. Não. Até as pessoas que vão tratar do diabo são anjos que ministram a favor de Deus, que vão tratar diretamente dele. Há anjos superior maior do que o diabo no céu. Porque é uma ideia que nós temos, Deus está aqui, diabo, não. Deus está aqui, Jesus depois diabo. Não. Há anjos superior do que Satanás, Lucifer. No céu há anjo maior do que ele. Tem o seu tempo determinado. Agora não pensa que Deus é inimigo do diabo. Com que base? O Criador vai ser inimigo da criatura. Qual é o requisito? Por que eu estou a falar isso? Por um propósito. Para você saber se colocar, sou filho de.
não sou filho da criatura, sou filho do Criador. Sou filho de Deus, aquele que criou o diabo. Quando você se coloca como filho de Deus. Você lhe expulsa como filho de Deus. A luz brilha nas trevas, as trevas não a derrotarão. Como essa introdução. Abre só Isaías capítulo 55, versículo 8, versículo 8 até 11. NTLH. NTLH. O Senhor diz: eu vou levar isso. Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. E eu não ajo como você. Nunca te esqueça que a palavra de Deus é o pensamento de Deus. Não está falando de dizer, a minha palavra não é igual à tua palavra. Eu não funciono como você funciona. Deus não funciona como você pensa. A palavra do Senhor é além do teu pensamento, do teu sentimento, da família onde você nasceste. Diz, eu não penso como você pensa. Não ajo como você age. Se me fazer mal, vou lhe voltar mal. Isso não são meus pensamentos. Não, não são meus pensamentos. Não são meus pensamentos. Penso de forma diferente. Versículo a seguir. Assim como o céu está muito acima da terra, assim é a minha palavra. Eu quero colocar pensamento e palavra. Assim como o céu está muito acima da terra, assim é a minha palavra. A palavra do Senhor tem peso. Se veio de Deus, tem peso. Há uma música em Lingala diz: Ngai pelokola asimeona, Ngai pelokola asimeona, nakokufa lelo teo, oh Yahweh nangai. Por que Simeão disse? Simeão disse, Ngai disse, eu sou como Simeão. Disse, não vou morrer. Por que Deus disse a Simeão, você não vai morrer? É que a doença, quando vinha no Simeão, olhava e disse, eu não posso morrer agora. Há uma palavra que está acima, que está mais acima do que a terra, que governa a minha vida. Eu não posso morrer. Porque disse, Deus me disse, eu tenho que pegar aquele que vai vir salvar Israel. Tenho que ver o Redentor nas minhas mãos. Deus te prometeu o quê? Queres morrer para quê? Deus te disse o quê? Quando chega o momento das trevas, Deus me falaste o quê? Não, eu falei lote. Assim como o céu está acima, muito acima da terra, assim os meus pensamentos, as minhas ações estão muito acima do céu. Meu pensamento, a minha ação. Deus não faz como os homens. Me fizeste mal, o bem eu te faço bem. Me fizeste mal, também te vou. Deus não opera assim. Deus não vai consultar tuas falhas para te abençoar. Ah não, bom, como você falhaste pouco, a tua bênção é grande. Como você falhaste muito, a tua bênção é pequena. Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Os últimos. Diz, o choro pode durar toda a noite. Toda noite eu estou a chorar. Mas não pensa que de manhã também vou chorar. Diz, alegria de manhã, de manhã. Tozaliawa. Diga ao seu irmão, estamos aqui. O versículo a seguir. Eu gostei dessa versão. A chuva e a neve caem do céu, não voltam até que tenham regado a terra, fazendo plantas brotarem, crescerem, produzirem semente para serem plantadas e dar alimento. Olha só as funções: brotarem, crescerem, até dar alimento. Diz, a chuva e a neve caem do céu, não voltam até que tenham, primeiro, regado a terra, segundo, fazer plantas brotarem,
Terceiro, crescerem. Quarto, produzirem semente. 5, darem alimentação. A palavra que Deus te deu vai passar nesses estágios todos. A palavra que Deus te deu vai passar nesses estágios todos. Vai cair. Sabe quando uma semente cai primeiro, tem que apodrecer. Se a semente não morrer, não vai produzir nada. Se você não morrer, o que Deus colocou em ti nunca vai sair. A primeira forma de você começar a crescer é começar a morrer. Quem ainda não está morto, não está digno para viver. Ai, 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 ai. Versículo a seguir. Assim também. É a nossa palavra? É quem? Ela não voltará para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo. Deus me disse. Anda com Deus me disse. O que Deus te disse não vai voltar para Ele vazio. O que Deus te disse não vai voltar para Ele vazio. Não vai voltar para Ele vazio. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus me disse vai se cumprir. Números 23, versículo 19. Yayananga Yesu Yayananga Yesu Naponinanga Yesu. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? E Ele disse e não fez. Ai. Não é um homem que mente, muda de ideia. Diga, o meu Deus não muda. O meu Deus não vai mudar de opinião sobre mim. Ei, ai, ai. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ei, quando foi que Deus falou que você vai ser curado e você não foste? Ai, você vai ser liberto e você não foste? Quando foi que Deus mudou? Ai, a tua palavra não voltará para mim vazia, Senhor. Nessa manhã a tua palavra não voltará para mim vazia. A tua palavra não voltará para mim vazia. Estou disposto a crer até o fim. A tua palavra não voltará para mim vazia. Nem és homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não vai se arrepender nessa manhã acerca de ti. Naponinanga Yesu Naponinanga Yesu Yonde Ayananga Ayababusha Yonde Ayananga Yesu libotalanga oyebia Yesu libotalanga Yemba Yesu ya yananga Yemba Yesu ya yananga Ah Yesu libotalanga Ah Yesu libotalanga Yemba Yesu ya yananga Yemba Yesu ya yananga Ah Yesu baba sinanga Ah Yesu kolela nanga
Yesu mituna nangaye. Oyebi yango Yesu we. Yemba Yesu ya nangaye.